Fã de advocacia, o primeiro. Estão ouvindo bem aí? Vamos fazer o teste já. Vamos lá, pessoal, a gente está só esperando a nossa convidada para darmos início, tá? Mirelle Fran. O som tá bom? Dá de ouvir tranquilo aí? Alice, Marcos, Laira. Tá chegando um monte de gente aí. Como já tinha avisado mais cedo, a gente está só aguardando a nossa convidada. Nossa convidada entrando, nós damos sequência, tá bom, gente? Doutora Melissa, Sabrina Lorenzo, Chiara. Vamos lá. Doutora Selma, acabei de sair do telefone com ela, já está entrando. Me pediu só um segundo para fazer o acesso. A gente já dá início daí, no caso, ao nosso debate aqui. Enquanto isso, a gente fica com cara de tanso esperando, né? Letícia Schlickman, tudo bom? Letícia, como nós já temos uma convidada para esse vídeo, não posso estar aceitando o convite, tá? Mas numa próxima oportunidade a gente pode fazer algo sim. Gabi, tudo bom? Grande Léo Turistinha. Nem todo mundo é Prime, né, Léo? Pessoal, estou vendo aqui que está crescendo o número de pessoas que estão dentro. A gente está só aguardando a professora Selma entrar, entendeu? Daí a gente já dá sequência aqui, vamos iniciar. Ó, a professora entrou na sala. Acredito que na sequência a gente já pode estar iniciando. Professora Selma, se conseguir encaminhar o convite, que daí eu já introduzo a senhora na sala. Vamos ver. Vamos tentar pegar um pouquinho para a tecnologia aqui. Só um segundo. Professora Selma, consegue encaminhar o convite de novo? Que eu acho que não deu certo. Agora sim. Boa tarde, doutor Luciano, tudo bom? Tudo certo. Eu tinha enviado o convite, aí eu acho que cancelou, aí eu saí, entrei novamente, aí eu consegui enviar novamente o convite. Não, Mas tá imagina. tudo bem, é tecnologia agora com a pandemia, né? Foi o que a gente comentou, Muitas né? Estamos lives. tentando aqui, dois dinossauros tentando se adaptar a uma tecnologia nova, mas ó,
A Passando nova no teste. realidade, né? Novo A normal. nova realidade, justamente. Então, professora, podemos dar início? Podemos, claro, com certeza. Eu estou colocando aqui meu celular no máximo. Não sei se eu Claro. podia. Talvez eu vou dar uma dica, ficar um pouquinho só mais alto aqui do lado, se tiver como. O Como, como? som. O Se som tá puder ficar um baixo? pouquinho mais alto, o som, um pouquinho só. Não sei se o meu Deixa eu tá ver. bom. Aqui na lateral do celular. Sim, sim. Adicionei um pouco agora. Melhorou, professora? Melhorou, ficou melhor. Estava um pouquinho baixo. Tudo Não, bom? Boa perfeito. tarde, então, doutor Luciano. Boa tarde a Boa, todos. boa Saudades tarde. também desses meus alunos lindos aí de Criciúma, todos meus alunos. O doutor Imagina, para mim é Luciano, né? sempre uma honra, né? Sempre uma honra ter Aham. a professora surgindo esses papos, essas novidades. A primeiro nome que me vem na cabeça é sempre a professora, sabe disso, né? Tá, ficou essa lembrança boa, tanto na fase de conhecimento, no caráter pessoal da professora, sempre disposta, solícita. Prova disso é essa participação na live de hoje, né? Então, iniciando, eu gostaria de já enfatizar que essa live ela está sendo uma iniciativa e organização da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Braço do Norte, né? Está sendo a primeira live, Uhum. então, por coincidência, numa pós-graduação da FGV, né, a professora foi a professora que tivemos, e hoje, de novo, introduzindo a live aqui das Comissão do Direito Empresarial, está sendo a professora a primeira convidada a estar participando de uma série de lives que a gente vai estar procurando fazer nos próximos dias, sempre introduzindo assuntos assim dessa magnitude que não é de hoje, né? Assuntos atuais, que seja de caráter de todos, né? Introdução, né? E nada melhor de começar com isso, né? Com um tema tão abrangente, tão atual. Mas antes de tudo, De professora, eu gostaria trabalho de... hoje, eu falo que é muito importante, vamos dizer que é o mais importante nesse momento da pandemia. Não por ser a matéria que eu ministro, mas realmente é o que acaba se destacando, que a gente está realmente precisando se atualizar, porque uma MP que vem, outra que vai, vem decreto, algumas são E, convertidas em lei, outras estão caducando, então realmente estamos tendo bastante alteração, doutor Luciano. e alteração todo dia, né? Às vezes vai dormir com uma Sim. realidade, acorda com outro. A título de exemplo, que aconteceu no último domingo, né? Tínhamos aí uma Uhum. MP vigente, com regramento vigente, alguns pontos questionáveis no ponto de vista jurídico, que estavam sendo objetos de adins sucessivas, mas a realidade estava vigente. E, infelizmente, no último dia Exatamente. 19, houve essa caducidade, né? Então, assim, professora, para iniciar, Uhum. introduzir a professora a todos, né? Gostaria de apresentar a nossa ilustríssima convidada, doutora Selma Carlotto. É uma premiada professora da FGV de pós-graduação, né? Tem um extenso currículo acadêmico, né? A gente pode estar encaminhando depois aqui para todos tomarem conhecimento. E também autora dos livros Compliance Trabalhista e Lei Geral de Proteção de Dados com enfoque na relação do trabalho. Então, hoje a gente está realmente diante de alguns dos grandes nomes quando se fala em compliance trabalhista. Em nome da Comissão de Direito Empresarial, quero enfatizar que é um prazer tê-la conosco, viu, professora? E tenho certeza que só tem a brilhantar essa discussão, esse debate, né? Dando início, professora, Eu vamos lá. agradeço, eu agradeço imensamente o convite. E assim, como a gente falou, a gente está numa fase de grande alteração por conta da pandemia na legislação trabalhista. A gente chegou a acordar de madrugada com medidas provisórias, que foi o que aconteceu, inclusive, quando saiu a MP, que acabou de caducar, 927, ela acabou saindo de madrugada, a gente acordou com a MP, aí veio a 936, a mesma situação, a gente acabou tendo essa MP que saiu de madrugada, acordando com a MP. Eu lembro que eu ia dar uma aula exatamente sobre medidas trabalhistas da pandemia, né, aqui no momento. E eu havia preparado a aula em cima da MP 927. Acordei para ministrar essa aula e Uhum. tinha saído a MP 936. Eu tive que meia hora incluir ali a medida provisória 936, Adaptar. hoje convertida na lei 14.020. E, infelizmente, houve a Justamente. caducidade da MP agora 927, no domingo. Eu falo que o bom é que a gente tem, na verdade, também a Lei 14.020, que nos trouxe as medidas complementares, e que é uma Uhum. lei
que, na verdade, veio para ajudar e muito as empresas. Tanto que quando ali estava se exaurindo o prazo da MP, todos ficaram preocupados, todos querendo, inclusive, prorrogar as suspensões dos contratos, a redução do salário de jornada, mas a gente também tem a MP 927, e num período foi prorrogada até julho de 2020, e que também ajudou muitas empresas. E a nossa conversa é exatamente, inicialmente, em cima da caducidade dessa primeira MP. Na verdade, essa MP, ela nos traz como medidas, como algumas soluções que a gente já tem na CLT. O que ela, na verdade, nos trouxe? A flexibilização de prazos, de regras seletárias que estão previstas ali na CLT. Não é que não existia, por exemplo, o teletrabalho, o Instituto de Teletrabalho, ele já existe desde a reforma trabalhista. Na verdade, a gente já tinha no artigo 6º a equiparação do trabalho à distância, no domicílio, com aquele que é praticado dentro da empresa. E aí veio a reforma trabalhista e nos trouxe, a partir do artigo 75A, o teletrabalho. Só que com as regras um pouquinho mais rígidas, e que eu falo que voltaram a partir de segunda-feira. Exatamente. O que nos trazia a MP? A possibilidade do empregador, a seu critério, colocar o empregado sem mútuo acordo prévio no teletrabalho. Isso. E agora, também sendo dispensado até a alteração do contrato individual, né? Isso, você teria um prazo ali de 30 dias, até 30 dias, para você fazer o seu aditivo contratual. O que é muito importante, o aditivo já na época contratual, durante a MP, porque ali você vai colocar certas regras, como, por exemplo, a questão da, vamos dizer, de um pacote home office, das despesas que você vai pagar para o empregado, de natureza indenizatória, porque tem vários riscos que você deve gerenciar quando a gente está falando de teletrabalho. Mas eu vou conceituar rapidamente o que é teletrabalho, porque também tem um pouquinho de confusão e eu acho que é muito importante nesse momento. O teletrabalho, na verdade, tecnicamente, é aquele que é feito à distância por meios telemáticos, que é o que a gente está fazendo aqui. Tecnologias de comunicação, de informação. E a CLT, então, ela no artigo 6º equiparou o trabalho no domicílio ao trabalho praticado dentro da empresa. E nos trouxe exatamente o teletrabalho ali em 2017, com a 13.467, com a reforma trabalhista. E as regras que, como eu falei, vão prevalecer agora, novamente, a partir de segunda passada. E o teletrabalho nem sempre se identifica com home office. Tem até uma doutrina, uma corrente doutrinária que fala que home office é aquele que é praticado preponderantemente na empresa e alguns dias ali no seu domicílio. E que teletrabalho já seria realmente aquele que é preponderantemente, efetivamente, o que é à distância, dentro da sua casa. Mas não é apenas na casa. O teletrabalho, ele é um tipo de trabalho à distância. É uma espécie de trabalho à distância por meios telemáticos. Tanto uma espécie de trabalho à distância que ele pode ser tanto praticado na sua residência, como a gente chama popularmente de home office, como no centro de telemática. É que neste momento de pandemia, acabou prevalecendo o teletrabalho na residência. Mas a MP coloca o tipo de teletrabalho, mas ali autoriza que você comunique a alteração do trabalho interno na empresa para o trabalho na residência por teletrabalho, trabalho à distância ou outra forma remota. Olha que interessante. Outra forma remota. Sim. Então, assim, uma costureira, por exemplo. É necessária prévia autorização do empregado, né? Uma imposição do empregador. A partir de hoje, você passa a trabalhar em home office, né? É o regime. Isso, com 48 horas de antecedência, meio eletrônico, você poderia, a critério, colocar o empregado ali
trabalhando na residência à distância, vamos dizer, independentemente de ser em teletrabalho ou outra forma remota. Sim. Agora, caiu o MP. Então, o que, que a gente tem com a queda, com a caducidade da medida provisória 927? Para quem já estava nas regras de trabalho à distância, ou teletrabalho, outra forma remota, pela MP 927, temos o ato jurídico perfeito. Então, Sim. vamos respeitar as regras que ali foram estabelecidas pela medida provisória. Porque esse contrato, esse aditivo foi celebrado durante a medida provisória, durante a égide da medida provisória. Então, para esses empregados, você não precisa de correr ali e fazer um mútuo acordo, porque eles foram para o teletrabalho ou trabalho à distância durante a medida provisória. A partir de segunda-feira, acabou. O empregador, a seu critério, falar para o empregado, olha, eu quero que você, em 48 horas, vá trabalhar na sua residência. Você vai precisar de um mútuo acordo prévio e um aditivo contratual. Não mais no prazo de 30 dias. Mas eu falo, o que é bom? Imediato. As empresas já... Como, doutor Luciano? Desculpa. Não, eu digo que muda essa necessidade justamente de se formalizar essa alteração contratual. Né? Aqueles que ainda não tiveram trabalho durante a medida, promover a alteração contratual, ter esse cuidado hoje de fazer essa alteração. Né? Vamos fazer um aditivo contratual no local de trabalho, prevendo esse trabalho a domicílio, né? Inclusive com as disposições de como é que vai funcionar esse contrato. Né? Exatamente. E aí o que é que acontece, doutor Luciano? É muito importante hoje você já saber, e que você já estava até por já experiência, aquilo que eu estava comentando com vocês, de outros empregados que já tinham sido transferidos para o teletrabalho, o que é que você tem que colocar ali no seu aditivo contratual? Você já avaliou que, por exemplo, você vai trocar um valor do vale-transporte por um pacote home office, ou então, efetivamente, qual é o gasto dos empregados, porque a empresa vai ter que dar ali uma ajuda de custo. Ela vai cortar o vale-transporte, vai ter redução de custos. Algumas empresas estão entregando os imóveis. Decidiram que o teletrabalho vai ficar. Pelo menos uma parte da empresa vai continuar pós-pandemia em muitas empresas, porque elas verificaram que realmente foi efetivo, que a produtividade, e diante disso acabaram decidindo continuar pós-pandemia com o teletrabalho. E elas já sabem as regras que elas precisam seguir, já tem, vamos dizer, que ali um modelo do seu aditivo contratual, então fica mais fácil até hoje de fazer esse mútuo acordo prévio. A questão é que a empresa vai chegar para o empregado e falar, olha, você tem duas opções, ou aceitar, ou não, ou então o aviso prévio. Essa é a questão, não é uma dispensa por justa causa, não é falta grave a recusa, só que o empregado não aceitando coloca também, se é a preferência da empresa, o seu emprego em risco. Justo. A empresa, ao mesmo também, tempo, assim, ela... Desculpa, pode dar continuidade, professora. Não, pode falar, depois eu vou falar das cautelas, que eu acho importantíssimas. Nesse ponto eu tenho até uma situação que eu vejo como bastante comum hoje, adotado por todos os nossos tribunais, né, também escritórios de advocacia, que seria justamente o quê? Em relação aos estágios, menores aprendizes, houve recomendação do Ministério Público do Trabalho para afastamento deles durante a pandemia. E necessariamente, né, a gente sabe que a realidade vem comunicado, manda-se tirar, só que não é feito um aditivo contratual, né, em relação a esses estagiários, esses menores aprendizes. A rotina em si, a gente deixa passar um pouco esse zelo. A questão que fica com a caducidade da lei, como é que ficam esses contratos? Eles já são tacitamente alterados? Tem-se que se ter essa cautela de, não, vamos fazer essas alterações contratuais, né? Então, nessa situação, você tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque na CLT a gente não tem uma permissão e nenhuma proibição para o trabalho do aprendiz, do jovem aprendiz e nem do estagiário à distância. A MP ela trazia autorização expressa para o trabalho de estagiários e de aprendizes por meio do trabalho à distância ou do teletrabalho. Hoje a gente não tem uma proibição, mas também não temos uma autorização. Então,
qual é a problemática, a dificuldade da fiscalização? Então, a cautela que a empresa tem que ter é que vai realmente ter que continuar fiscalizando, provar essa fiscalização, a efetiva fiscalização. Vai ter que ter um cuidado a mais nesse momento, porque a gente não tem autorização mais da MP 927, que acabou caindo, né, pela caducidade desta agora no dia 19 de julho. São vários cuidados. Eu falando de compliance trabalhista, a gente tem o quê? Que mapear riscos, gerenciar riscos sempre preventivamente. No teletrabalho, hoje, então, a partir da caducidade do MP, volta o que está na CLT, você vai fazer um mútuo acordo com o empregado. Além de fazer um mútuo acordo, você vai ter que ter todo um cuidado. Você vai ter que pedir para ele assinar um termo de responsabilidade em questão de acidente de trabalho, orientá-lo para evitar acidentes de trabalho, fazer políticas internas, pode colocar ali um aditivo no regulamento interno empresarial para tutela ali, inclusive, do meio ambiente de trabalho dele, que vai ter uma extensão do meio ambiente de trabalho interno na empresa. E a empresa tem que continuar fiscalizando, questionários, pode pedir ali uma foto, porque ela, na verdade, nesse caso, até já me perguntaram, mas não violaria a intimidade? Nesse caso, se a empresa, ela passa um questionário para o empregado, ela está verificando com o empregado se ele realmente tem uma cadeira ergonômica, às vezes aquele suporte para os pés, tudo que está ali na NR17, inclusive, que é uma norma, né, que traz essas regras para a proteção da condição tanto física como psicológica do trabalhador. Então, ela pode solicitar a foto da estação de trabalho, da cadeira, até não vou entrar agora no LGPD, que é um dos temas que eu sou autora, e aí eu entendo que até com base no legítimo interesse, porque a gente sempre está fazendo ponderação de princípios com base na proporcionalidade, e o consentimento, pelo que a União Europeia nos traz, não é a melhor hipótese de tratamento nas relações de trabalho, tem até empresa que já foi autuada lá na União Europeia por utilizar consentimento na relação de trabalho de forma errada. E por essa razão, eu entendo que é muito importante você fiscalizar com tudo que você possa ter ali de provas, como ferramentas de compliance, para evitar uma ação lá na frente, com o pedido de dano moral, material, por uma eventual doença ocupacional. Justo. Então, são questionários, são tutoriais internos, é o termo de responsabilidade, é a foto da estação de trabalho. Até a própria fiscalização da carga horária, né? Que são os cuidados que a gente, às vezes... É outro cuidado. Pensando assim, de uma certa forma, tá trabalhando em casa, tô dando maior liberdade, esquece dessa necessidade de fiscalização que permanece enquanto empregador. Né? Ele está em local de trabalho, está prestando serviço, ele continua sujeito aos riscos. Né? Eventual acidente no desempenho daquela função vai restar caracterizado como acidente de trabalho. Né? Tendo ali também a situação da carga horária, que a MP trazia. O uso do equipamento fora do horário regular de trabalho não caracteriza hora extra. Houve a caducidade. Como é que ficaria? Né? Então, essa é uma questão bem complexa, que na verdade, o que eu falo? Às vezes é melhor controlar, ainda mais que você vai precisar da questão de proteção de dados, ter uma VPN, que vai acabar ajudando ali no controle de horário de jornada, um login, um logout, acabam sendo considerados como controle de jornada. E o que é que acontece? A MP, ela até repetiu que está ali no artigo 62 da CLT, que nos traz os empregados que não são eles não são abrangidos, não têm direito ao capítulo de duração de trabalho, horas extras, intervalos, entre outros. E a gente sabe que pela primazia da realidade, muitas vezes a gente tem afastado o cargo de confiança, que eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas o cargo de confiança do 62, se não preenchido os requisitos, aquele trabalhador externo que está ali no 62 porque não há compatibilidade com o controle de jornada, mas acaba tendo efetivamente um controle, uma possibilidade de controle de jornada. E ali tem o inciso 3 do teletrabalho. Já antes da MP, se fosse provado pelo empregado que havia o efetivo controle, o ônus da prova é dele,
Nessa situação, a empresa ia acabar sendo condenada em hora extra. Então, eu falava para ter muito cuidado com esse artigo 5º da MP 927, que falava exatamente o que o doutor está falando para nós, que falava que se você passasse mensagem por e-mail, WhatsApp, fora do horário de trabalho, o empregado não faria jus à hora extra. Depende, né? Se você não controla efetivamente, tudo bem. Agora, se você está controlando, e na maioria das situações a gente está vendo na prática empregados com controle de jornada, nessa situação iria gerar a hora extra. Eu falo Sim. que o WhatsApp tem que ter muito cuidado, porque ele acaba sendo uma ferramenta anti-compliance trabalhista. Se você tem o WhatsApp como ferramenta de trabalho, você deve colocar horário para iniciar e encerrar a conversa. Não passar e-mails, mensagens fora do horário de trabalho. Sim. Porque senão você corre o risco ali da hora extra. Porque o empregado prova que é o controle, começa a receber e-mails, mensagens fora do horário, aí você acaba tendo um passivo lá na frente de passivo trabalhista pós-pandemia. Alguém fez algum comentário? Em termos de decretos semanais, quinzenais, cidades diferentes, né? Assim, está tendo bastante decreto ali local que acaba tendo que ser seguido, mas independentemente nessa questão do controle de jornada, por exemplo, você ter um decreto que acaba entrando nessa situação, que eu entendo que os decretos na maioria não estão entrando nessa questão, sempre vai prevalecer o quê? A primazia da realidade. Temos a MP, temos, como eu falei para vocês, a CLT, e aí o que acontece? Vai prevalecer sempre o que acontece de fato. A controle, você vai ter direito à hora extra, porque houve controle de jornada. A outra questão, sim, saúde e segurança do trabalho, porque o empregador, ele, na verdade, tem a obrigação constitucional de proteger o meio ambiente de trabalho por meio de normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, ele vai ter que provar aqui que fiscalizou, principalmente se o empregado vier a questionar algum problema de saúde, como problema de coluna, uma síndrome de burnout. A empresa tem que se preocupar também com a saúde mental, psicológica. O empregado tem empresa que está oferecendo acompanhamento psicológico, que está fazendo via Zoom acompanhamento de ginástica laboral. E são boas práticas que um dia você vai mostrar ali no judiciário que você se preocupou com a saúde do seu empregado. Houve esse zelo. Então, é muito importante todo esse gerenciamento de risco prévio no teletrabalho. Como eu falei, o que é que mudou? O acordo prévio com o aditivo, com todas essas cláusulas, políticas internas, termo de responsabilidade. E agora, para o empregado voltar, o que é que você vai precisar? De um período de transição mínimo de 15 dias. Durante a medida provisória da pandemia, que nos trazia as medidas trabalhistas, a MP 927, o empregador poderia convocar o empregado para voltar a seu critério em qualquer momento. Agora a gente volta para a regra da CLT. Voltando para a regra da CLT, são 15 dias para o empregado, a critério do empregador. Nesse caso, o mútuo acordo é para ir para o teletrabalho, mas os 15 dias de transição têm que ser assegurados para o empregado voltar para o trabalho presencial. Perfeito, perfeito. Isso. Professora, dando continuidade, nós temos ali o segundo item trazendo pela MP, né? Que seria justamente a antecipação de férias individuais. Ela trazia, em regra, as principais mudanças trazidas por elas eram a comunicação apenas em 48 horas, não os 30 dias previstos na CLT, a possibilidade dessa comunicação ser por meio eletrônico, né? Bem como outros detalhes, né? Como, por exemplo, a possibilidade de garantir, já dar início às férias, mesmo que o período aquisitivo não tivesse sido completado, a antecipação de período futuro, que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso, que é um pouco mais controverso, mesmo durante a vigência da MP, né? Mas eu acho que a gente podia começar, vamos seguindo a ordem, para a gente estar tratando dessas mudanças, principais pontos, e falando como é que seria, como é que estava sendo durante a vigência e como é que ficou, né? Então, assim, primeiramente, em relação à comunicação. Hoje,
quero dar férias, volta a comunicação prévia de 30 dias, correto? Exatamente. Na verdade, o que acontece? A gente volta para as regras seletárias. Porque caiu o MP, você não comunicou, o empregado não iniciou as férias durante o período de vigência da medida provisória, até domingo, então a empresa vai ter que comunicar no prazo de 30 dias, com uma antecedência de pelo menos 30 dias. A gente volta à regra antiga da CLT. Antiga e atual, vamos dizer, a nossa regra da CLT, seletária. O que muda é a empresa que comunicou as férias na sexta-feira, tranquilo. A empresa que resolveu deixar para segunda-feira, agora já não pode mais, tem que aguardar o período de 30 dias. Não, vai ter que aguardar. Vai ter que aguardar 30 dias. Outra questão é que antes você também poderia pagar um terço de férias até a gratificação natalina. Não pode mais. Vai ter que pagar também adiantado junto com o salário. Antecipação de salário, novamente. Não vai mais poder, como durante a MP, você pagar até o fechamento da folha de pagamento. Não pode. Essa regra também caiu. Mas a dúvida que surgiu com essa caducidade é justamente no ponto do 1/3, né? Durante a vigência da MP, ela legitimava o recolhimento desse 1/3 junto à gratificação natalina. A MP caiu. A empresa teria que já pagar de imediato ou pelo fato de ela ter utilizado de uma prerrogativa utilizada durante a vigência da MP, respeita o coisa julgada. Respeita o ato jurídico perfeito nesse caso, porque, na verdade, você comunicou as férias, o empregado teve as férias durante a medida provisória e com a regra de se pagar 1/3 até a gratificação natalina. Para essas situações em que as férias não se iniciaram antes do final da vigência aqui da MP, que não foi votada, que caducou agora 19 de julho, você vai respeitar a regra realmente da medida provisória. Só para os períodos novos, a partir desta semana de férias, e aí você tem que comunicar com 30 dias, pelo menos, de antecedência, você vai ter que pagar as férias antecipadamente, exatamente, e 1/3. Outra regra que você muito bem falou, que trazia já polêmica durante a MP, e que eu preferia já não dar essa orientação, era a questão da antecipação das férias. Por quê? Se você antecipa férias, pelo menos vários períodos de férias, aí o empregado ele não vai ter como repousar, descansar para se restabelecer, porque, na verdade, qual é o objetivo das férias? É o restabelecimento da saúde mental e física do trabalhador. Então, se a empresa ela exagerasse ali na medida provisória 927, que nos trazia a medida da antecipação das férias, a gente poderia acabar tendo um problema de uma doença ocupacional, uma síndrome de burnout, por exemplo, porque o empregado ficaria ali, vamos dizer, antecipou 5 anos de férias, teve 5 meses em casa em decorrência da pandemia, depois fica 5 anos sem ter suas férias. Então, o risco já era muito grande nessa situação. Se você for gerenciar risco, o risco já era muito grande. Assim como até numa rescisão de ser considerado esse período antecipado também como licença remunerada. Então, o risco era muito grande. Sim, sim. Não, concordo plenamente, professor. Até porque, assim, né, numa eventual rescisão, antes da aquisição do período, né, o que ia ser feito? Poderia ser descontado das rescisórias? Não poderiam? Então, são esses pontos que nos faziam fazer assim, olha, não vejo uma razão de se antecipar um período aquisitivo, sendo que não se tem nem a garantia de que o período vai adquirir de fato esse período, né? O que impossibilitaria um desconto nas rescisórias, num primeiro momento só no ponto de vista prático, mas também de um ponto de vista legal apesar de ter um acordo escrito, que daí no caso de período antecipado, período futuro, teria que ter esse acordo, né? O empregado assentiu. Até que ponto realmente essa negociação do empregado... Muita insegurança jurídica para a empresa ia trazer. Não pelo compliance trabalhista, gerenciando o risco não é aconselhável. Não era aconselhável. Agora, se você estivesse falando da antecipação de períodos aquisitivos não completos, mas, vamos dizer, equivalente àquilo que o empregado já trabalhou, e que se houvesse uma eventual rescisão, ele já
fizesse jus, tivesse direito, haveria sim uma segurança nessa situação. Então, eu indicaria nessa situação. Então, a gente sempre tem que, quando tem uma medida, a lei muitas vezes nos traz uma medida, mas a gente tem que estar o tempo todo ali gerenciando o risco, ou seja, tudo aquilo que ela pode trazer numa solução errada, numa escolha errada para a empresa. Sim, sim. Então, as férias, esses eram os cuidados e voltou à regra geral. Voltou agora é tudo normal, não tem mais segredo, né? Em relação às férias coletivas, eu já tenho uma ressalva um pouco diferente, né? Apesar de a gente pegar e voltar às regras normais, nós não estamos no estado normal, a gente está no estado atípico, e que de repente possibilita ainda, pelo menos no meu entendimento, né, a adoção de medidas diversas da prevista na CLT, justamente na questão da comunicação prévia de 15 dias, né, na comunicação também dos órgãos para os órgãos de fiscalizadores, né. Trago como exemplo para a professora, a gente teve agora recente aqui na Murel um novo lockdown decretado, né? Já havia voltado à normalidade, comércio funcionando, veio um novo lockdown. Por isso que até vocês colocaram exatamente ali do decreto, foi local, entendi. Justo. Então, como esse decreto local que aconteceu e veio esse lockdown, onde veio várias empresas, posso dar férias durante essa semana que aconteceu. Posso dar férias individuais antecipadas? Não. Entretanto, apesar de não haver mais MP, a gente pode trabalhar aqui na teoria da imprevisibilidade, trabalhar também na teoria emergencial e caráter de calamidade decretado e tentar fazer, dar férias coletivas, comunica com 48 horas de antecedência e depois, se for o caso, discute, né? Mas a gente pelo menos tem um embasamento legal para se discutir essas férias coletivas. Obviamente, quem tem direito proporcional vai ser descontado, quem não tem o direito é concessão, né? Não haveria uma antecipação de férias. Essa é a questão que seja remunerada. É que o pior problema nas férias individuais realmente era a consequência da licença remunerada, que aí acaba já tendo, que acabaria se equiparando às coletivas. Justo. E a outra questão é que as empresas estavam abusando ali das férias. Eu sempre falei, não vamos abusar de nenhuma das medidas trazidas pelas medidas provisórias. Então, assim, o ideal é o quê? Você intercalando um pouco de férias, como eu falei, vamos ver se o empregado tem um período realmente para o qual ele já trabalhou e teria direito se houvesse ali uma eventual rescisão, um pouco do banco de horas invertido, isso até vir ali a MP 936 que foi convertida em lei e que agora, graças a Deus, veio o decreto e prorrogou o período que vai ajudar realmente muitas empresas. Mas, fora essa questão, o risco já não é tão grande quando se fala apenas de flexibilizar prazos. Por quê? Porque a gente está pensando em um bem maior, que é o bem da vida, que é um direito fundamental, é a vida. É um direito fundamental, a saúde, a vida. Então, a gente sempre vai se usar ali da ponderação de princípios, princípio da proporcionalidade, para flexibilizar certas regras, desde que não seja em prejuízo do trabalhador. Que é o que eu havia comentado quando eu falei da LGPD, inclusive, da questão do legítimo interesse, da foto, é a mesma situação. Você tem que ponderar sempre princípios. Por isso eu concordo, doutor Luciano, nessa situação, inclusive, com o seu posicionamento. Porque não estamos antecipando férias e nem prejudicando de alguma forma o empregado. Porque uma das consequências era exatamente a licença remunerada. E aí vai ter licença remunerada, você não tem direito àquelas férias. Sim. As duas partes tendem a perder, né? Perder não. Na verdade, a gente está minimizando danos, né? Justamente visando a preservação de emprego. E esse era justamente o pensamento quando da edição da MP, que infelizmente veio a cair, mas como a professora bem colocou, temos outras medidas. Estamos num momento de força maior, na verdade. Sim, a gente está num momento de força maior, na verdade, declarado. Então, as regras, elas acabam sendo flexibilizadas, podendo ser flexibilizadas se for para preservar realmente a saúde do trabalhador. Perfeito, se é para preservar a saúde, a gente acaba conseguindo até sustentar essa flexibilização de prazo. E foi isso que veio ali trazer a MP para dar uma segurança. E na época o STF, inclusive, havia validado ali algumas regras da MP, tendo suspendido ali o artigo 29 e o 31, né, que
que ele não concordou, porque a gente tinha ali a DINs da MP 927 e deu validado aos outros dispositivos. Isso acaba dando uma segurança maior para as empresas. Só que agora a MP caiu. Perfeito. E ali a gente depois tem, sim. Não, pode. Pode falar. Não, eu ia falar do banco de horas agora invertido, que são vários pontos que a gente tem na MP, tanta alteração. A gente tinha também o banco de horas invertido, que poderia ser, era o banco de horas do empregador, na verdade. Nesse caso, ele poderia ser de até 18 meses, para compensação de até 18 meses. Aí, vamos perguntar, e agora? Como é que fica a situação? Agora voltamos ao banco de horas de 6 meses por acordo individual ou coletivo individual, e o banco de horas de até 12 meses só por meio de negociação coletiva. Agora, para quem já entrou, a empresa já fez ali o acordo com base na medida provisória, respaldada pela medida provisória, mais uma vez, é o ato jurídico perfeito, que vamos respeitar, e ali o empregado ele vai poder compensar nesse período, as horas que ele já ficou em casa de banco negativo, vai poder compensar no período de 18 meses. A partir de agora, segunda-feira, não poderá mais. Vai ter que voltar ali para a CLT, artigo 59, parágrafo 2º, até 12 meses, negociação coletiva, o parágrafo 5º, acordo individual ou negociação coletiva, quando é para o banco de até 6 meses. Aliás, a intervenção sindical ela pode ajudar em muitas situações a empresa nesse momento, até nessa questão de flexibilização de prazos, trazida aqui pela MP, muitas regras que caíram da MP 927, se você conseguir fazer uma negociação com o sindicato, você consegue até ressuscitá-las, porque ali com a intervenção sindical, negociado prevalece sobre o legislado. E não afrontando a Constituição Federal, o artigo 7º da Constituição Federal, e tanto essas regras não afrontam que o STF entendeu que elas eram constitucionais, as regras trazidas pela MP 927. Já houve um parecer judicial dizendo que as regras eram constitucionais, se não há afronta, eu posso negociar livremente. Né? Então, só que agora a diferença é que a indicação é intervenção sindical. Você não pode mais por acordo individual. Sim. Como tu falava ali no artigo 2º da MP 927, e nem seguir essas regras com prazo de comunicação de férias de 48 horas, ao invés de 30 dias, como fala na MP, sem a intervenção sindical. A intervenção sindical vai te dar um respaldo. Até você pode sustentar, vou te falar a verdade, essa flexibilização, vamos dizer, levantando a questão da proteção da vida, da integridade do trabalhador, da saúde, só que é arriscado. Por intervenção sindical, você vai ter uma segurança jurídica. Justo, justo. Até porque tem respaldo constitucional, né? Em norma constitucional. Professora, ainda nesse ponto do banco de horas, né? 2 pontos que eu gostaria de debater. Aquela empresa em que fez o banco de horas negativo, no caso, em favor do empregador, possuindo ainda horas, ela ainda tem essa legitimidade para compensar essas horas pelo fato de ter firmado o acordo durante a vigência da MP, ou simplesmente o que não compensou não pode mais compensar, o banco de horas positivo negativo se perdeu? Como é que a professora vê isso? Então, o que é que acontece? Se você fez o banco de horas durante a MP 927, você já, na verdade, tem ali as horas para compensar na empresa, as horas, na verdade, negativas, tudo bem, vai ser respeitado. Agora, a partir de agora, já existe risco, porque está tendo 2 entendimentos. Está tendo um entendimento no sentido que, se você celebrou antes, mas não compensou ainda, você não pode mais compensar em 18 meses, porque é pós-MP. E outro que pode. Então, o ideal é o quê? Aquilo que você já usou do banco de horas negativo, a não ser que você consiga ali uma negociação coletiva, mas já até 12 meses, não 18 meses. Porque aí, de acordo com o artigo 59, parágrafo 2º, para o banco de horas negativo, 59, parágrafo 2º da CLT. Agora, fora isso, é realmente muito arriscado para a empresa. No compliance, não se trabalhista não seria indicado.
isso, mesmo utilizando esse banco de horas dentro dos 12 meses, já há um risco. Se deixar para usar Sim, dentro dos 18, é muito mais arriscado, né? O risco exatamente. aumenta Agora, o que exponencialmente. já foi, na verdade, Não, foi compensado. utilizado, efetivamente, a pessoa já ficou um mês em casa, tem que compensar, ato jurídico perfeito, respeita, não existe ali entendimento contrário. O problema é o que você celebrou e ainda não fez o negativo, ou que ainda, que aí é pior ainda, você não celebrou esse banco de horas invertido 18 meses. Aí não tem nem o que se discutir Isso. No tocante nessa à situação. utilização, que é uma outra dúvida que eu recebi bastante questionamento a isso, gostaria de ver o posicionamento da professora, relativa à utilização do crédito proveniente desse banco de hora invertido para abatimento das verbas rescisórias, né? Que não saldo de salário. Então, eu queria ver o posicionamento da professora em Entendi. relação a isso. Então, nesse caso, eu entendo o seguinte: se realmente for também a mesma situação, um valor durante a pandemia, banco de horas de linha invertido negativo, foi um acordo, foi durante a pandemia, você até pode ali abater. O problema, sabe qual é que é? Que a rescisão não pode ser negativa. E aí a empresa, que era um risco que eu sempre orientava a empresa para ter cuidado, ela muitas vezes não vai mais ver esse valor das horas negativas, porque você não vai poder ter ali uma rescisão negativa, vai ter um limite ali para a rescisão, por Isso. mais que ele fosse válido, entendeu, doutor Luciano? Sim? Foi celebrado durante a pandemia. Só que o que acontece? Você não conseguiu compensar, você vai fazer ali a rescisão do contrato de trabalho. Você não tem um valor ali suficiente para fazer esse abatimento, a empresa vai perder esse valor. Vai pegar, né? Mas a Então, questão eu é, sempre orientei não fazer ali, não exagerar também nessa medida, porque 18 meses é muito, e você não sabe por quanto tempo você o vai empregado ficar vai ali com ficar. aquele trabalhador, com aquele Isso. empregado. E no tocão à tangibilidade das verbas, né, eu poderia utilizar, a título de exemplo, esse banco de horas para pagamento de férias, 13º, ou ele fica se limitado ao saldo de salário, efetivamente? Eu já não concordo. Eu só concordo que realmente seja utilizado para o saldo de salário, O saldo de salário, não né? para outras Não, parcelas. é o meu posicionamento também, só queria ver se a professora também Existe até o concordasse. posicionamento contrário, mas o risco realmente, doutor Luciano, é grande. Gerenciamento de risco. Se tiver um entendimento contrário, tiver dois entendimentos, qual é a orientação correta? É por aquele que te dá segurança. Por isso que Perfeito. eu sempre orientei no sentido que não era para abusar, na verdade, do banco de horas negativo. Na verdade, não poderia se abusar nem das férias antecipadas, nem do banco de horas invertido. Você deveria o quê? Intercalar as medidas. E por isso que veio em boa hora a medida provisória 936. Porque a gente Sim. também tinha antecipação dos feriados, mas não são tantos feriados para antecipar. E ainda se eram os feriados religiosos, você precisaria de mútuo acordo e ainda tem outra questão. Muitos dos feriados já foram antecipados pelo próprio Estado, por municípios. Então, ficam poucos dias. É que, naturalmente, por que colocaram ali essa medida no início, na MP 927? Porque ninguém imaginou que a pandemia Posso durar tanto tempo. fosse tão longa, exatamente, fosse ser tão duradoura. Essa é a questão. Aí Tanto veio a é. medida provisória 936, parecia que era a solução. E como Uhum. ela está se estendendo por um longo período, nem a MP inicialmente 936 foi a solução. A Sim. gente precisou estender uma medida excelente, mas precisamos Eu estender ali o achei até período. interessante que a própria legislação ela já previu essa possibilidade de, através de decreto, prorrogar os prazos. Né? Ou seja, não precisa de uma nova Assim, lei para estender prazo. Ou seja, basta um decreto legislativo dizendo eu preciso estar estendendo esse prazo, como surgiu agora o decreto, acho que é o 10.422. isso, 10.422, se estender por 10.422. mais 30 dias, né? Na E verdade é assim, como é que funcionou ali esse decreto? Na verdade, a MP 936 foi convertida ali, então, na Lei 14.020 de 2020, e ela não trouxe a prorrogação, ela delegou para o Executivo, por decreto, o período de prorrogação. E aí veio, isso foi no dia 6 de julho,
que a gente teve ali a conversão ali Eu da, acho que foi. da MP, na Lei 10.422, e ali, logo depois, acho que foi dia 13 de julho, veio o decreto 10.422, as empresas desesperadas desse período, porque não estava saindo o decreto. E aí o decreto, o que ele nos traz? Que o máximo total é 120 dias. Então, se você tem uma redução de salário e jornada, que o período máximo é de 90 dias, aí você pode ainda estender por mais 30 dias. 30 dias. E a Sim. suspensão do contrato de trabalho, que ali são 60 dias de suspensão, nessa situação, você pode estender por mais 60 dias. E as empresas estavam fazendo o quê, doutor Luciano? Algumas já haviam exaurido o prazo de 60 dias da suspensão e não podiam mais prorrogar a suspensão. Só que Sim. estavam fechadas, shoppings, entre outras empresas, agora começaram abrindo aos poucos, horário reduzido. Então, elas primeiro fizeram 60 dias de suspensão, fizeram 30 dias de redução com valor de 70% no patamar ali máximo de redução, Sim. e agora só tem 30 dias mais para suspensão ou redução. Porque o que importa é isso, total 120 dias total. 120 dias. O total, 120 dias total 120 dias. ou o total de 90 dias da suspensão, né? A suspensão não pode estar ultrapassando os 90, né? Não, o total vai ser mais 60 se você tiver ali a suspensão, e se for a redução, você vai ter até 120 dias. Vai ser 90 dias mais 30. Na suspensão, 60 mais 60. É que às vezes tem empresa que tinha feito 60 dias de suspensão, tinha feito 30 dias de redução, já tinha dado 90 dias somando os dois. E ali ela só vai ter mais 30 dias. Ou para suspensão ou para redução. Outro, né? Isso, vai ter que estar optando dentro dos dois. Mas eu ainda acredito que, realmente, se a gente verificar que esse estado de pandemia e lockdowns vai estar se prorrogando, deve vir um novo decreto prorrogando também. Vocês estão com lockdown, então, aí? Sim, aqui, na verdade, suspendeu a eficácia, se eu não me engano, numa decisão de hoje. Então, a partir de amanhã já está funcionando normalmente, ou segunda-feira. Confesso que eu não li o decreto ainda, teria que dar uma olhada para ver como é que ficou. Mas a partir de amanhã ou segunda já volta a normalizar, com algumas ressalvas, né? Mas já. Em Florianópolis, em Santa Catarina, estava melhor do que aqui em São Paulo. E agora veio o decreto com lockdown novamente. Que interessante. Sim, sim, sim. É que, na que verdade, acaba sendo muito prejudicial para as empresas também. Então, demais. É complicado, né? Porque a gente tem dois problemas aqui. A saúde psicológica também, e não só a saúde psicológica e a saúde mesmo por conta da Covid-19. Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas acabam tendo que encerrar suas atividades em decorrência destes decretos, e aí o que vai acontecer? O empregado perde o emprego e aí acaba tendo outros problemas também ali de saúde, não tendo como se sustentar, então acaba trazendo outras repercussões também. O próprio empreendedor, empresas de menor porte, não conseguem se sustentar. O bom que veio agora o decreto, veio ali a lei também 14.020, veio agora o decreto. Sim, sim, temos esses dois planos. Professora, aproveitando aqui, Morgana questionando, voltando às férias. Para tentar entrar uma ligação aqui. Poderíamos pagar o abono de férias até dezembro, como fica agora? Isso eu acho que a professora já respondeu, né? Se foi feito durante Eu fiquei um pouquinho com som, tentaram fazer uma ligação para mim, ficou um pouco baixo o som. Não, mas consegui ouvir a finalização. Tá para mim que está um pouquinho baixo, desculpa, o meu som baixou. Depois de tentarem ligar para mim, eu rejeitei e aí o som baixou. Não, eu estava só lendo aqui um questionamento, né, realizado. Voltando às férias, poderíamos pagar o abono de 1/3 até dezembro? Como ficaria agora? Preciso quitar esses abonos de 1/3? É aquilo que a professora havia comentado, né? Se a comunicação de férias foi feita durante a vigência, ato jurídico perfeito, pode-se pagar até o final do ano. Do contrário, feita a concessão hoje, volta a valer as regras da CLT, né? Eu estou tentando aumentar o som, desculpe, doutor, não tô conseguindo ouvir. Vê se melhorou, professora. Um pouquinho melhorou. É que o problema foi aqui no meu celular mesmo. Certo. Vou tentar falar mais alto para a gente ver se consegue que a... Não, senão o que eu faço? Se precisar eu saio e entro de novo.
Pode ser, Que pode não ser. tem problema, porque aí se precisar, a gente tem um pouquinho mais de tempo para a gente não ter esse problema de eu não estar escutando realmente, porque fica ruim se eu não escutar. Não tem problema se eu Perfeito. sair e entrar de novo? Não, pode, Eu vou pode sair e entrar de pode novo, fazer. Tá ótimo, então. porque eu não estou escutando. Não, perfeito. Pessoal, já problemas técnicos, já vamos voltando aí. Qualquer questionamento que vocês tenham nesse meio tempo, enquanto a professora não volta, pode estar escrevendo ali esses questionamentos que eu já passo e faço a leitura ali para ela na sequência. Grande Leandro. Doutor Luciano, perdão. Não, imagina, tá me ouvindo bem agora? Sim, é que eu realmente eu não estava escutando nada, nada, estava muito longe o som. São tantas lives que a gente faz e algo mais de aprender. Tentaram fazer uma Sim, sim. ligação e eu rejeitei a ligação. Ao rejeitar a ligação, o som do meu celular foi embora, baixou totalmente o som. Como eu comentei com a professora É antes, passou tecnologia, para a esse gente está lado de dependendo da tecnologia, tecnologia. é tentativa e acerto. A gente vai tentando e fazendo, né? O que der de fazer, a gente coloca. Então, assim, professora, nesse Desculpem. interim, eu acho que faltou a gente trabalhar os tópicos, a suspensão das exigências administrativas em segurança do trabalho. Né? Isso aqui eu acho que a gente não conversou ainda. E também o Uhum. diferimento no recolhimento do fundo de garantia. São os dois tópicos que a Tem gente uns ficou de tópicos estar bem conversando. simples. São Não, bem eles são bem tranquilos, né? simples até. Eu posso falar mais um pouquinho dali da Pode, 14.020, para claro, algumas imagina. questões? Imagina. É que, assim, esses tópicos são bem simples. Então, assim, só para... Se a gente tem um pouquinho mais... Não sei quanto tempo a gente tem, eu acho que dá tempo de só complementar. A questão ali, então, da suspensão, que as empresas têm que ter muito cuidado, gerenciar risco na suspensão do contrato de trabalho, na redução de salário e jornada, proporcional de salário e jornada, é porque vai gerar ali uma garantia de emprego. Então, Sim. pensando em compliance trabalhista, gerenciamento de risco, é muito importante a empresa avaliar a sua saúde ali financeira, porque não adianta você também entrar ali no programa de preservação de emprego e salário, renda, e depois você ter que dispensar o empregado. Já muitas Justo. empresas entraram no programa e depois tiveram que pagar de forma indenizada esse período ali de Sim. garantia de emprego. Então, Sim. isso tem que ser muito bem analisado. E ainda tem uma questão que, por exemplo, da gestante foi trazida, que no caso, por exemplo, da gestante, vai ter a soma ao período que ela teve de suspensão ou redução, posteriormente ao final da estabilidade gestante. Então, se a gestante ela tem estabilidade até a criança, vamos dizer, fazer 5 meses, que é 5 meses após o parto, então você vai somar a idade da criança, que é 5 meses após o parto, o período que durante que ela ficou de suspensão durante ali o trabalho dela, antes dela entrar de licença, durante a estabilidade dela. Então, você vai somar. Ela ficou 60 dias na suspensão. Você vai somar 5 meses após o parto, mais 2 meses. Mais os 2 Então, meses. ela teria direito à estabilidade até a criança ter 7 meses. Se ela ficou com o contrato suspenso por 120 dias, que é o máximo hoje, somando redução e suspensão, então, nessa situação, ela teria uma estabilidade de, imaginem, 5 meses mais 120 dias. Mais 120. O deficiente também tem estabilidade nesse momento, durante a pandemia, também foi trazido pela MP, convertida em lei. O aposentado também pode entrar ali, desde, claro, seja negociado com uma compensação ali por parte da empresa, porque havia esse questionamento, porque quando você já recebe um valor ali do governo, seja um emprego público, de um cargo público, seja de uma licença de saúde, seja de seguro-desemprego, seja uma aposentadoria, você não pode receber o valor do governo de benefício emergencial, que ele, na verdade, vai ter a mesma fonte pagadora, não é o seguro-desemprego,
mas é calculado com base no seguro-desemprego. Até estou dando um exemplo aqui, se você tem uma Professora, redução. Sim. até para a gente fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, pessoal. Tá acusando aqui que eu tenho mais 15 segundos de live, porque a gente estourou uma hora, viu como Meu passa Deus. rápido, hein, Selma? Eu vou estar só A desligando. gente entra de novo para fechar, Isso, eu eu acho vou entrar de melhor. novo para a gente fechar, tá certo, pessoal? Porque vai estar caindo agora. Na sequência, eu já inicio uma nova. Tá certo, professora? Não, tá ótimo. A gente